do nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus, ela nos fala, eu quero iniciar lendo um texto lá em Levítico, capítulo 17, versículo 11. Levítico, capítulo 17, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: porque a alma da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porque Levítico, que fará expiação pelas vossas almas. Versículo 11. Aqui o Senhor, ele estava instruindo o povo de que era necessário fazer Assim a palavra do Senhor. sacrifícios de animais que eram considerados domésticos, porque o sacrifício Porque desses a animais alma com da derramamento de carne sangue, está no ele sangue. seria para Pelo que cobrir vou o tenho pecado. dado sobre o altar. E a palavra de Deus, ela fala, o Senhor, ele explicando que a alma da carne, fará expiação ela pelas está vossas no sangue. almas. Então onde está a sua Aqui o alma? Senhor ele estava instruindo o povo Tua alma está no que sangue. era necessário fazer escrito sacrifícios porque de a alma animais que está eram no sangue, considerados o domésticos. sangue de uma Porque outra os alma sacrifícios deveria desses ser animais, derramado com para derramamento de fazer sangue, ele a seria cobertura dos para pecados. Porque cobrir o nessa época pecado. era a cobertura. E a palavra de Deus. E aí nós já falamos e tivemos oportunidades de falar que tudo que tem na palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, convergem em Cristo. Tudo que foi feito, tudo que foi ensinado, apontava para Cristo. Quando nós olhamos lá em Apocalipse, a palavra de Deus nos fala que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, ou seja, nem havia mundo, você nem existia, mas Deus ele já havia feito um plano de salvação, e o Cordeiro foi sacrificado desde a fundação do mundo, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. E quem é o Cordeiro? Cristo. Aleluia. Então lá no final, ele volta lá no início de todas as coisas, antes mesmo de haver vida, antes mesmo de haver mundo, antes mesmo de haver cosmos, e Deus já falando para mim e para você, que o Cordeiro ele foi morto desde a fundação do mundo, porque Deus nos amou e nos amou até o fim. O amor de Deus era tão grande, o amor de Deus era tão tremendo, o amor de Deus era tão potente, que por causa do amor ele criou todas as coisas. O próprio amor não se contém, e o próprio Deus, que é amor, é um dos atributos do Senhor, ele não se conteve, ele criou todas as coisas. E aí ele criou o universo, ele criou todos os planetas, criou a Via Láctea, criou todas as constelações, criou todos os sistemas, bilhões e bilhões de estrelas, e a palavra de Deus fala que o Senhor chama cada uma delas pelo nome e coloca todos na palma da sua mão, para você ver o tamanho desse Deus, o tamanho e a grandiosidade do nosso Deus. Um Deus que está fora de todas as coisas, mas ao mesmo tempo está presente, porque Ele é onipresente. Então nós começamos a olhar o tamanho e a grandeza do nosso Deus, e dentro da nossa limitação não é possível nós quantificarmos, ou nós entendermos, ou termos a compreensão e a dimensão exata de quem é Deus. Mas o Senhor, queridos, quando Ele fez o homem, lá em Gênesis nós lemos isso, a palavra de Deus fala que Ele fez do pó, e depois Ele foi e soprou fôlego de vida no homem, e a partir do sopro de Deus, o homem foi feito alma vivente. Olha só. E ali naquele instante que o Senhor sopra, e aqui nós estamos falando daquele que é o eterno, daquele que é o ancião de dias, daquele que é, sempre foi e sempre será, daquele que não tem começo, meio nem fim, ele sempre foi, ele é, continua sendo. Ele sopra na narina do homem, que foi a coroa da criação aqui que ele realizou, e o homem foi feito alma vivente. Que coisa grandiosa. O homem recebe o Espírito de Deus e recebe alma, e ele se torna alma vivente. E aí nós começamos a entender, queridos, que Deus ele fez o homem, fez o corpo dele, fez todos os músculos, fez todos os órgãos, todos os ossos, colocou o sangue nele, soprou nele, e aí dentro dele, no sangue, começou a residir a alma do homem e o espírito do homem. E a partir desse momento, o Senhor capacitou o homem para que, através da sua alma, ele tivesse condição de levar o seu corpo a se movimentar aqui na terra
e administrar as coisas que Deus havia feito para ele. E também por meio do seu Espírito que Deus soprou nele, o homem pudesse compreender a Deus, entender a Deus e ter relacionamento com Ele. E não só ter relacionamento com Ele, mas através do Espírito de Deus, o homem, no seu corpo e na sua alma, ele poderia entrar num santuário. Porque Deus, a palavra de Deus fala que o Senhor plantou um jardim na terra, e aquele jardim na terra é um santuário onde Deus vinha ter comunhão com o homem. E o homem era um ser glorificado, cheio da glória de Deus, porque Deus soprou nele o fôlego de vida. E quando nós olhamos o fôlego de vida, é vida plena, vida total, vida intensa, ou seja, a vida corpórea e a vida de relacionamento com Deus. Deus havia soprado tudo isso nele. Então o homem, ele podia, queridos, se relacionar com todas as coisas que Deus havia feito, movimentar. Deus falou, olha, produza, cuide, frutifica, enche a terra. O Senhor, ele ensinou e colocou, e mais do que todas as coisas, mais do que isso, o homem tinha capacidade de ter comunhão com Deus. Ele tinha um corpo glorificado, porque estava cheio do Espírito de Deus, porque o Senhor soprou nele fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Todavia, né, sempre tem um todavia, tem um porém, senão, o homem desobedeceu. Todos conhecem a história. Eva foi lá, deixou-se seduzir pela serpente, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, levou o Adão também a comer, e a partir deste momento, o homem, ele perdeu algo que nós olhamos aí nos livros de história, todo ser humano busca, que é viver eternamente. O homem perdeu o privilégio de viver eternamente na presença de Deus. E a partir daquele momento, o Espírito do Senhor, a glória que havia no homem, ela se desfez. E aí o homem continuou somente como alma, mas sem viver a plenitude da presença, da comunhão plena com Deus. Porque um dos atributos de Deus é a santidade. E Deus é santo. E o Senhor, ele nos ensina que nós devemos ser santos. Santo não é você se colocar num pedestal, você se isolar, não. Você é fazer aquilo que o Senhor se agrada. Santo é você deixar de fazer as coisas do mundo, deixar de fazer as coisas que são contrárias aos princípios que o Senhor colocou, contrários à lei, para fazer aquilo que o Senhor se agrada. Então, por causa da santidade de Deus, o homem não pôde mais permanecer por causa do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então o homem passou a morrer. Seu corpo, que era um corpo glorificado, ele passou a morrer. Aí entrou a doença no mundo, houve uma desorganização no mundo, uma desorganização na natureza, uma desorganização, criando uma cadeia alimentar, onde o mais forte come o mais fraco, porque a vida a alma está no sangue. E aí o Senhor, ele coloca o seu plano em ação, e ele levanta Israel, para que fosse um referencial no mundo social, referencial cultural e um referencial de relacionamento e adoração com Deus, para que as nações fossem atraídas a Israel para poder entender como que Deus, ele rege, como que Deus faz e quem é Deus, o que ele realiza, como ele governa. Mas Israel não conseguiu se desincumbir desse papel, mas tudo isso era um plano do Senhor. E aí o Senhor, ele começa a organizar a história, para que, de ancião de dias, ele se tornasse pai. Olha que coisa maravilhosa. E o mistério que estava no seio do ancião de dias, ele sai dele e se torna homem. Ele vem em forma de homem, porque por um homem só entrou o pecado no mundo, mas por um homem só deveria sair o pecado. E aí o Senhor, aquele que é tudo, aquele que tem todas as coisas, que tem o atributo de onisciência, que sabe todas as coisas, de onipresença, que está presente em todos os lugares, onipotência, que tem todo o poder, nos céus e na terra, como nós louvamos aqui, que nós cantamos aqui, que é santo, que é justo, que é amor, que é benignidade. Toda essa potência, ela vem e se concentra em um homem. E aí o Senhor chama esse homem de filho, o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. E eu gostaria que vocês, queridos, imaginassem um grande funil. Você pode imaginar um funil? Porque a palavra de Deus, ela fala que Deus é Espírito. O Senhor Jesus Cristo falou, foi falado aqui pelo Filipe, para a mulher samaritana. Olha,
é necessário que nós adoremos a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Mas como que você adora algo que você não tange, que você não pega, que você não consegue segurar, que você não consegue dimensionar? Como que você faz isso? Como que você pode adorar algo que você não conhece, algo que você não se relaciona? E aí aquilo que você não se relaciona, que você não conhece, que você não tem o tato, ele estava ali junto daquela mulher falando para ela: se você soubesse quem te fala, você beberia dessa água da vida. Aleluias. A água que ninguém pode oferecer. Aleluias. Como que a gente consegue dimensionar Deus? Se nós que somos finitos, que somos limitados por tempo, espaço, por capacidade, como que nós vamos conseguir explicar Deus? Como que nós vamos conseguir, queridos, equacionar Deus nessa vida tão pequena que nós temos? É só você olhar para Cristo. E Jesus falou: quem me vê, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. E aí esse grande funil que você imaginou, imagina assim, que o Espírito, que não dá para ser contido, que não dá para pegar, que é algo que está assim, além do nosso imaginável. Aí você imagina esse Espírito descendo nesse funil. Imagina aí. Aí esse Espírito vem descendo nesse funil, e aí ele se concentra. Vamos pegar aqui um copinho de água aqui. Tudo que nós relatamos aqui, todos os atributos de Deus, o que Deus é, o que Ele fez, o que Ele formou, Ele vem e aí Ele vai se concentrando aqui. Então o Senhor, aquele que é Deus, Ele vem e se concentra no Filho, para que nós pudéssemos ter o entendimento, ter a dimensão, ter a compreensão de quem é Ele. E tendo a compreensão de quem é Ele, nós sermos atraídos nele. E atraídos nele pelo Espírito Santo de Deus, porque Deus é Espírito, e é necessário que nós o adoremos em Espírito e em verdade, pela palavra dele, que é a verdade. Nós começamos a entender que quando eu aceito a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu vou ser vivificado no meu Espírito, e sendo vivificado no meu Espírito, eu começo a ter um relacionamento com Deus, e vivificado no meu Espírito, eu começo a compreender quem é o Pai. E quando eu começo a compreender quem é o Pai, a palavra de Deus nos fala, a palavra que é a verdade, lá em João 1, versículo 12, a todos quanto receberam deles o poder de serem chamados filhos de Deus. Então veja só, aquilo que foi concentrado, queridos, vou pegar aqui, em Cristo Jesus, é dissipado em todo homem, em todo o universo. Aquilo que não dava para tanger, não dava para tocar, não dava para compreender, elas vêm, se resume, se concentra em Cristo. E em Cristo o Senhor, Ele abre o seu amor, porque Deus amou o mundo inteiro, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí na concentração de Cristo, Ele abre para todo ser humano. Aleluias, porque Ele amou o mundo, e amou o mundo todo, tudo aquilo que Ele fez. E aí o Senhor, Ele se concentra em Cristo, e Cristo se diverge, se espalha para o mundo e se espalha para mim e para você, e para todo aquele que tem sede, vem e beba da água da vida. Aleluias. E aí nós começamos a entender quem é Deus, porque todos os atributos de Deus, eles vão e se concentram em Cristo. A onisciência, a onipotência, a onipresença, a benignidade, o amor, a bondade, aleluias, a santidade e a justiça são concentradas em Cristo. Aleluias. Então veja, aquilo que era eterno, que não dá para pegar, que não dá para quantificar, não dá para dimensionar, ele vem, se reúne, afunila em Cristo, e aí de Cristo ele se dissipa em toda a raça humana, em todo o cosmos, em todo o universo. Porque quando fala amor o mundo todo, a palavra mundo, ela significa cosmos, todo o universo. Aquilo que foi contaminado pelo pecado, contaminado pelo diabo, pela rebelião do diabo, pelo sangue de Cristo, é descontaminado. Pelo sangue de Cristo é lavado. Pelo sangue de Cristo é limpo. E aí, meu irmão, eu preciso do sangue de Cristo, que é a vida que estava nele. E aí quando Jesus Cristo, Ele vai para a cruz por causa do seu amor, Ele derrama, Ele verte o seu sangue, aleluias, aonde está a vida, aleluias, para me dar vida e vida em abundância. Mas não é só essa vida aqui neste mundo, não é só o relacionamento da minha alma com o corpo, mas é o meu relacionamento do meu espírito com o Espírito de Deus, que é eterno, que é dimensão, é inimaginável, aleluias.
Então em Cristo, querido, quando eu o aceito, eu recebo a sua vida. Mas não é só a vida para que depois eu tenha a vida eterna na ressurreição do meu corpo, mas é uma vida para que eu tenha agora a percepção de Deus, a percepção de que eu em Cristo Jesus sou filho, a percepção de que em Cristo Jesus o meu espírito é vivificado. Aleluias. Então no sangue de Cristo tinha o que? Tinha a vida. No sangue de Cristo tinha o que? A concentração do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é o que? Aquele que criou todas as coisas. Quando nós olhamos lá em Gênesis, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, chocava as águas. E aí o Senhor começou, haja luz, haja isso, haja aquilo. E aí através da sua palavra, tudo foi feito. Tudo que existe foi realizado. E aí Cristo Jesus, o Logos, a palavra, o verbo que se fez carne, nós vemos, irmãos, a completude, a concentração do amor de Deus em Cristo Jesus. E aí esse amor, através da sua vida que Ele dá, entrega por mim e por você, derramando o seu sangue na cruz do Calvário, nós somos atraídos nele. Olha só, meu irmão, o funil desce, concentra em Cristo espalha para o mundo. E aí Jesus fala assim, olha, o caminho é estreito. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você quer vir ao Pai, se você quer chegar e ascender as moradas eternas, você tem que entrar pelo caminho. Quem é o caminho? É Cristo. Então toda a humanidade que recebeu o amor de Deus, para ela chegar e alcançar a eternidade, na presença de Deus, com o corpo glorificado e a sua alma salva, ele precisa se concentrar de novo em Cristo, andar em Cristo, olhar para Cristo. Queridos, não tem outro caminho. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você quer vida eterna, vem no caminho. E esse caminho é estreito, porque ele é focado em Cristo. Ele está em Cristo. Aleluias. É por isso que nós não podemos tirar a nossa visão, a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito de Cristo. Porque pela sua vida, pelo seu sangue, aleluias, nós recebemos vida. E aí esse sangue de Cristo, ele me habilita, se eu morrer agora, a minha alma ir para o paraíso ao seio de Abraão. Porque eu fui vivificado no meu espírito, e vivificado no meu espírito eu entendi que eu preciso de um Salvador. E quem é o Salvador é Cristo, porque nele o amor de Deus ele foi concentrado. Em Cristo a justiça de Deus ela foi realizada, porque ele não tinha pecado algum, mas recebeu a justiça de Deus, porque a santidade de Deus precisava ser vindicada, precisava ser satisfeita. E aí o Senhor ele resume tudo o que ele é em Cristo Jesus, e Cristo é tudo o que Deus é. Onipresente, está em todos os lugares. Não é assim? Onde dois ou mais se reunirem em meu nome, ali eu estou presente. É onipresente, onisciente. Ele conhece o seu pensamento, ele conhece o seu assentar, o seu deitar e o seu levantar. Ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. Ainda a palavra nem me chegou à boca e ele sabe toda ela. Aleluias. Aleluias. Ele tem a potência, porque o Senhor Jesus vai voltar e com o poder da potência da sua fala, ele vai pôr por terra todos aqueles que se reunirem no vale do Armagedon contra Israel, queridos. Pelo poder da palavra, assim como ele fez lá no Getsemane quando foram buscar a Cristo. A escolta foi buscar a Cristo. Aí chegando lá, todo mundo lá, a escolta, mais de 600 homens com espadas, com lampiões. Pedro olhou aquilo, tirou a espada e decepou a orelha de Malco. E Jesus falou, calma aí, eu não vim para isso ainda. Eu não estou aqui para isso. Porque eu vim para me oferecer como o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo, para salvar o mundo. Aleluia. E aí Jesus vai e faz um milagre, cola a orelha de Malco, restaura a orelha de Malco. E aí Jesus pergunta, quem buscais? E aí o representante ali da escolta fala, a Jesus, o Nazareno, e ele responde, eu sou, e a escolta toda cai por terra, aleluia, para mostrar que ele é onipotente, ele é tudo, e se ele quisesse ele destruiria, mas se ele fizesse isso, eu e você não teríamos vida e vida em abundância, eu e você não seríamos salvos, eu e você não teríamos acesso aos céus. E aí, queridos, aquele funil que é grandão,
que o Senhor, Ele veio, se concentrou tudo em Cristo, e em Cristo dissipou para todo mundo, para mim, para você, para todas as pessoas que a aceitarem. E aí Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e falou para os discípulos: olha, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, eu estou indo preparar-vos lugar. Aí quando a gente concentra em Cristo, a gente abre para a eternidade de novo, porque Deus é eterno, é potência, é poder. E aí nós voltamos para o céu, aí nós estamos no céu, na morada eterna. E a palavra de Deus fala que nós iremos ressuscitar, tanto o ímpio quanto aquele que crê em Cristo. Nós iremos ressuscitar. Se o nosso espírito foi vivificado pelo sangue de Cristo, pelo Espírito do Senhor, nós vamos ressuscitar num corpo glorificado, porque a nossa alma, ela tem o selo do Espírito Santo, que nos habilita pelo sangue de Cristo, aceitando a Cristo como Senhor e Salvador, ascender os céus e viver num corpo glorificado, um corpo restaurado, como era o corpo de Adão, na presença do Senhor eternamente. E aquele que não aceita, porque se ele abriu, se ele se dissipou sobre toda a humanidade por causa do seu amor, ele também falou: olha, então aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Aquele que quer chegar até o Pai, eu sou o caminho. Então entre no caminho, venha no caminho. O caminho não é várias opções, o caminho é a única opção, que é Cristo. Porque quando eu me concentro no caminho, para mim abre a eternidade. Quando eu entro em Cristo, para mim abre a morada eterna. Quando eu entro em Cristo, querido, abre o ilimitado, abre o imponderável, abre todas as coisas. Porque Ele é o poder, o Filho de Deus. Por isso que nós lemos aqui em Levítico: teria que ser derramado sangue, e sangue inocente, para poder salvar a alma do pecado. Entenda, querido, quando você morre, por que o corpo morre, o corpo apodrece? Porque a alma sai. Para onde a alma vai? Quem se concentrou em Cristo, quem aceitou a Cristo, quem estava no caminho, torna a Deus, vai para o seio de Abraão, no paraíso. E a outra que não aceitou a Cristo, vai para o Hades, esperando o julgamento, o grande trono branco. Aonde, no julgamento do trono branco, essas almas que não creram em Cristo vão ressuscitar num corpo pervertido, num corpo corruptível, para depois ascender ao inferno ou descer ao inferno. É simples assim a palavra do Senhor. Então nós precisamos olhar para Cristo, entender que Ele é o nosso Salvador, entender que Ele é o nosso Deus, que nos dá acesso a tudo aquilo que Ele fez, a tudo aquilo que Ele reconstruiu e fez nas nossas vidas. O Espírito nos vivifica e nos dá a compreensão de Deus. Veja só, quando você vê algumas coisas que acontecem no mundo, alguns comportamentos humanos, você veja: puxa, não é possível que uma pessoa está fazendo isso. Como é que pode um grau de maldade, um grau de iniquidade, um grau de imoralidade tão grande dessa forma? É porque elas estão mortas espiritualmente. A alma, ela se relaciona com o mundo. A alma está no sangue e no corpo, dando a ela a vida aqui neste mundo. Mas ela não tem o entendimento, a compreensão de ser uma alma vivente, ou seja, viver a plenitude na presença de Deus, porque o Espírito é que nos dá vida e abundância, e sem o Espírito de Deus, eu não consigo adorá-lo em espírito e em verdade, porque Ele é Espírito. E como que eu compreendo aquilo que é espiritual? Como que eu compreendo as coisas celestiais? Eu preciso ter condição de acessar as coisas celestiais, e quando eu acesso as coisas celestiais, por meio de Cristo, pelo Espírito do Senhor, Ele me permite acessar aquilo que é celestial. E o que está no celestial é o nosso Pai. E quando eu entendo, eu vejo o amor de Cristo, aí a minha vida muda, o meu relacionamento muda, as minhas atitudes mudam, o meu linguajar muda, o meu pensamento muda, a minha forma de fazer negócio muda, a minha forma de ser um profissional muda, a minha forma de estudar muda, a minha forma de ser pai, de ser mãe, de ser filho muda. A minha forma de ministrar muda, aleluia, porque agora eu conheci aquilo que é eterno. E aí eu tive o vislumbre e a visão para onde eu vou voltar, porque de onde eu vim? O céu. Aleluia. Por isso, queridos,
a cruz de Cristo, o sacrifício dele, o seu sangue, ele nos atrai. E aí nós concentramos nela, nós concentramos nele, o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E o mais importante, o melhor, é que é de graça. Vinde, bebei de graça da água da vida. Aleluia. E como é que eu faço para poder aceitar a Cristo, receber a Cristo e compreender a Deus, compreender o céu? É simples. Confessa a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E aí você vai receber o poder de ser chamado de filho de Deus. Aleluia. Deus não poderia nos fazer filhos se antes Ele não trouxesse o seu filho, se antes Ele não fosse o Pai de Cristo. E aí em Cristo nós somos co-herdeiros, em Cristo Jesus, de todas as bênçãos, de toda a herança de Abraão, espiritual e material. Olha que coisa tremenda, irmãos. Aleluia. Então o Senhor Deus, aquilo que não dava para conter, que não dava para contar, não dava para quantificar, Ele vem, se afunila e se concentra em Cristo. E aí todos os atributos de Deus, Ele vem e estão concentrados em Cristo. E aí Jesus Cristo, porque Ele é amor e nos amou, Ele vai e abre o seu amor para o mundo. Abre o seu amor para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí quando eu recebo esse amor, eu sou objeto do amor de Deus. Porque o Senhor que nos criou, e Ele nos amou e nos amou até o fim. Aí eu olho para Cristo, me concentro nele e começo a andar após Ele. Andar e seguir o caminho de Cristo. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, seguindo o caminho de Cristo, eu vou ascender e vou voltar para a minha morada celestial. Em Cristo Jesus, a minha alma será salva, me capacitando a ressuscitar em um corpo glorificado para gozar a eternidade na presença de Deus. Em Cristo Jesus, o meu espírito é vivificado aqui e agora, e eu começo a entender, e a compreender, e a ter a comunhão com Deus novamente, que o homem havia perdido, e aquele que não tem a Cristo, ele não consegue entender, não consegue compreender. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele nos vivifica, o seu Espírito, Ele nos vivifica, o Espírito de Deus, Ele nos vivifica, e aí o nosso espírito vivificado, eu compreendo o Senhor. Posso morrer agora, a minha alma sair do meu corpo, ela vai voltar para o seio de Abraão, porque o meu espírito foi vivificado. E enquanto vivia aqui, o Senhor deu a oportunidade para nós buscarmos e compreendermos quem Ele é, todos os seus atributos e todas as suas dimensões em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. E aí quando nós estamos aqui para nos beneficiarmos da mesa e fazermos memória dele, o que Ele está falando? Olha, o meu sangue foi derramado para tirar o pecado e fazer com que a sua alma fosse salva, como nós lemos aqui em Levítico. O sangue de uma alma vai ser vertido para cobrir o pecado de outra alma. O sangue de Cristo, aleluia, o poder de Deus, o Espírito de Deus, que estava no sangue de Cristo, Ele foi derramado para nos justificar, para nos comprar, para nos resgatar, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Aleluia. Por isso que Deus nos chamou. E isso não é desejo teu, querido. Sabe por quê que não é desejo meu? Tem um morto desejo? O morto consegue fazer alguma coisa? Se nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, como que eu vou desejar Deus? Não. Olha só que privilégio, o Senhor nos escolhe em Cristo Jesus. Aleluias. Aleluias. Que coisa maravilhosa. Que coisa tremenda. Deus, o Pai da eternidade, o Pai das luzes, o ancião de dias, o Pai de Cristo, em Cristo Jesus Ele nos atrai para que nós pudéssemos compreender quem Ele é, e aí sermos vivificados para ter uma vida de abundância, uma vida de glória, e aí, queridos, no momento aprazado, a glória eterna juntamente com Ele. Não deixe que nada venha desviar você do caminho. Não deixe que a tua carne, os desejos da alma, porque a sede dos desejos, dos instintos está na alma. Não deixe que isso venha desviar você do caminho. Não deixe, querido, que a tentação venha desviar você dos caminhos de Jesus, do caminho que é Cristo. Não permita. Olha para Cristo. Não coloque, querido,
a tua salvação ou a tua esperança em homens. Não coloque a tua salvação, a tua esperança em sistemas econômicos, ou sistemas de governo, ou regimes, ou em ideologias. Não coloque a sua fé nisso, coloque a sua fé em Cristo, porque Ele, meu irmão, nos dá acesso a tudo aquilo que é ilimitado, que fica restrito aqui. Veja só, as pessoas elas andam atrás das coisas erradas, elas estão atrás de dinheiro, de poder, de fama, de riqueza, e agora com essa quarentena, vale o que o dinheiro? Você tem o dinheiro, mas não pode ir no restaurante, você tem o dinheiro, mas não pode viajar, você tem o dinheiro, mas não pode comprar, você tem o dinheiro, mas não pode se deslocar, você tem o poder, mas você não faz nada. Do que adianta, queridos? Isso serve para colocar o homem no lugar e olhar, mostrar para ele que é só a cruz, é só Jesus que pode, querido, mudar e fazer com que as coisas sejam diferentes. Só Ele. O Senhor está nos dando uma oportunidade para poder você centrar a tua vida. Centra a tua vida nele. O eixo é Ele. A rocha é Ele. A vida é Ele, aleluia. A salvação é Ele, o Rei é Ele, aleluia. Então centra nele, se estabeleça nele, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Concentrando nele, nós temos acesso à glória do Senhor, aos palácios eternos, aleluia. Deus seja louvado. Por isso que nós fazemos menção do sangue. Por isso nós fazemos menção do corpo de Cristo. Porque pelo sangue dele eu sou vivificado no Espírito. Pelo sangue dele os meus pecados são perdoados. Pelo sangue dele eu sou liberto do pecado. Aleluia. Pelo sangue dele eu sou curado, aleluias. Pelo sangue dele a minha vida é transformada, aleluias. Por ele, para ele, por meio dele foram chamadas e foram feitas todas as coisas. E em Cristo, meu irmão, a minha esperança se renova dia a dia, aleluias. É como o salmista fala: de manhã as misericórdias do Senhor, elas se renovam. E aí de tarde, no final do dia, eu olho e vejo quantas benignidades, porque Deus é bom, quantas coisas maravilhosas Ele fez na minha vida, aleluia. E aí nós somos gratos, e aí nós cantamos, e aí nós louvamos, e aí nós exaltamos, e aí nós compreendemos o que é adorar a Deus em espírito e em verdade, porque eu conheci o Salvador, aleluia, aleluia. E aí as pessoas que não têm a Cristo não compreendem isso, porque não conseguem enxergar Deus, porque está espiritualmente morto. Você tem um privilégio, você é privilegiado, porque você pode adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Não tem limitação de espaço, tempo, não tem limitação de nada, em espírito e em verdade. O espírito não se limita, o espírito não tem limite, o Senhor não tem limite, o Senhor é eterno. O Senhor, meu irmão, não tem quem possa parar. O braço do Senhor não está encolhido, a mão do Senhor não está remida para que não possa salvar, aleluia, aleluia. Para Ele não tem limite. E aí nós começamos a compreender, a enxergar e a ver os milagres que Deus faz. E aí nós começamos a adorá-lo em espírito e em verdade, pelo que Ele é. Porque as nossas vistas, elas enxergaram, porque fomos vivificados pelo sangue do Cordeiro, pelo Espírito de Deus, aleluia. Que você participe dessa ceia tendo esse entendimento. O que foi o sangue, o que é o sangue de Cristo, que é o corpo de Jesus. O que Deus fez? O que é isso, hein, irmãos? Que Deus é esse? Como é que pode, meu irmão, aquilo que é incontável, que não pode ser quantificado, que não pode ser medido, vem em forma de homem? E aí tudo que Deus é está ali representado, está ali colocado em Cristo. E aí nós recebemos um lampejo disso, porque em Cristo Jesus nós aprendemos a amar. Em Cristo Jesus nós aprendemos a perdoar. Em Cristo Jesus nós aprendemos a ser benignos. Nós aprendemos, meu irmão, a exercer a misericórdia, aleluias. Em Cristo Jesus nós entendemos o que é a bem-aventurança, para nós termos tudo isso eternamente com Ele, na glória, aleluias. É por isso que quando nós compreendemos, o Senhor fala: nós estamos assentados nos celestiais. A ceia é um acesso que nós temos aos celestiais,
Porque o Senhor está sentado à destra de Deus, intercedendo por mim e por você, com o seu corpo com as marcas, com o memorial, aleluia, mostrando, olha, a vida que estava no meu sangue, ela foi derramada por você. O meu sangue, aonde tinha a vida, foi derramado para que você recebesse vida no seu sangue. Aleluia. O meu lado foi partido, os meus pés foram furados, as minhas mãos foram furadas. Recebi uma coroa de espinhos, fui humilhado para que você fosse exaltado em Cristo Jesus. Aleluia. Então renove a tua esperança. Renova. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero chamar aqui umas pessoas aqui à frente. Você vem aqui à frente, você mantém aí o espaço um do outro, mas eu tenho que fazer aquilo que o Senhor me mandou. Eu vou colocar a máscara, vou passar o álcool na minha mão, tá certo? Mas eu quero orar com algumas pessoas que eu vou chamar aqui, porque o Senhor ele tem falado a respeito disso. Lá no Salmo 144, quero liberar essa palavra sobre a vida de todos.